Oi, Léo, boa noite. Oi, Lana, boa noite. É um prazer estar contigo nessa live para a gente compartilhar um pouco sobre a importância de Maria na caminhada do cristão. Para quem não conhece Lana, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma missionária católica, ela é catequista e desenvolve um trabalho de catequese, tanto com crianças quanto com jovens e também com os adultos, né? Ela tem um grupo de estudo bíblico que se reúne semanalmente para estudar a palavra de Deus. Por conta da pandemia, está acontecendo online nestes tempos, mas em breve, com a fé em Deus, vai voltar a ser presencial. Ela também é coordenadora paroquial do movimento Mãe Rainha e membro do movimento sacerdotal mariano. Então, ela tem uma vivência, uma experiência com Nossa Senhora, né? Uma devoção especial com Nossa Senhora e para compartilhar isso conosco. Eu gostaria de passar a palavra para que ela também possa saudar aí o pessoal que está nos acompanhando e iniciar nossa live com uma oração. Boa noite, Léo. Obrigada aí pelo convite, né? A gente sempre se alegra com o convite para a gente falar no Senhor, falar de Maria, falar do reino, né? Falar da palavra, falar de toda essa maravilha que é o céu, que é a presença de Deus na nossa vida. Então, obrigada a todos que estão aí entrando. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, Léo? Sempre a E gente se alegra, recebe todos aí, acolhe todos no nosso coração, no nosso lar. Pois bem, então vamos rezar, né? Tudo que a gente inicia, a gente não é nada sem nosso Senhor, não fazemos nada que não seja com a vontade e a permissão dele, né? Então a gente tira as sandálias humildemente para falar, né? Mencionar o nome de Deus com todo respeito, o nome de Deus, quando a gente fala Deus, né? Todo a corte celeste, né? Maria aqui também está, na corte celeste. Então vamos iniciar aí pedindo o auxílio do Espírito Santo, a gente que já está aí se preparando, o Pentecostes está se aproximando, né? Essa festa bonita onde no cenáculo os apóstolos se reuniram com Maria, né, e os discípulos todos. Então vamos pedir o auxílio do Espírito Santo, que é quem nos conduz, quem nos forma, nos educa, quem nos dá coragem, nos impulsiona. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o vos mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, o Espírito Santo vem nos conduzir nesse encontro, nessa live, nesse momento, tocar os corações de todos que estarão aqui conosco e os nossos corações também possam ser aquecidos. Vamos rezar uma Ave Maria também, pedindo já aí, né, a intercessão de nossa Mãe do céu, a nossa Rainha. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois bendita vós sois entre as vós entre as mulheres. mulheres, Bendito e é o bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de rogai Deus, por nós, os rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. E reunidos estamos e permaneceremos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, Lana, este mês de maio é o mês dedicado a Maria, né? A Nossa Senhora. E recentemente eu vi umas publicações que você fez no seu Instagram, que você usa muito para evangelização, falando um pouco da origem deste mês mariano dedicado a Nossa Senhora. Que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esse mês mariano e
o que ele propõe a nós, o que a igreja nos propõe com este mês dedicado a Nossa Senhora. Pois é, né, Léo? A gente sabe que, na verdade, é uma tradição muito antiga, né? Que não vinha dos pagãos, os pagãos que tinham aquelas adorações, né, as deusas, enfim. E a igreja, muito sabiamente, conduzindo na espiritualidade, na verdadeira fé, né, no caminho cristão, no caminho de Jesus, e tendo Nossa Senhora aí, como essa que o Senhor nos deu na cruz, como nossa mãe, como aquela que vem para nos ajudar na caminhada, né? A igreja, desde o princípio, logo no iníciozinho, nos primeiros séculos, ela já foi introduzindo esse momento. Era durante o ano, né? 30 dias durante um ano, qualquer mês. Aí fixou-se num determinado momento no mês de maio. E tudo inspirado pelo Espírito Santo, né? A gente tem aí o mês de maio como também o mês da mulher, das mães, né? O mês das noivas, tudo a ver, né? E Nossa Senhora como o mês de maio também o mês das flores, né? Das rosas, e aí a gente tem essa devoção muito bonita na igreja durante o mês de maio, essa dedicação a Maria para nos fazer, né, a aproximar mais dela, para nos termos assim mais uma afinidade com a vida de Nossa Senhora, com essa espiritualidade mariana tão rica na igreja. E Maria, ela vem ali na simplicidade da fé nos conduzindo. Então é um mês assim todo dedicado e eu acho tão bonito porque é um mês eu falo que é o mês dos humildes, é o mês dos simples. É o mês daqueles que rezam terço, que rezam rosário, que chama Nossa Senhora de Mãezinha do Céu, que chama Nossa Senhora de minha mamãe. Então é o mês dessas criancinhas, né, que vão cada vez mais se aproximando e contagia a gente sempre. Muito bem. Você falou aí que é uma tradição que já vem desde os primeiros séculos da igreja. Eu lembrei aqui que no catecismo tem uma imagem aqui, um afresco que tem uma catacumba de Roma, que é considerada a imagem mais antiga de Nossa Senhora. Aqui fica na página 19 aqui do catecismo, vou ver se dá para ver aqui, ó. Aí é uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus ali nos braços e uma pessoa apontando para uma estrela. Estão representando ali também o Nascimento, né? nascimento, né, de Jesus. E a gente também pode falar sobre a maternidade espiritual de Jesus, como você bem já tocou aí na sua primeira fala, a importância dessa maternidade de Maria na nossa vida como cristão, né? Então a gente observa no Evangelho segundo São João, no capítulo 19, a partir do versículo 25, quando Jesus estava ali sofrendo a sua paixão, pregado ali na cruz, nos relata São João: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. Em outras traduções diz que dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Então a igreja sempre viu nessa passagem essa maternidade espiritual de Maria, quando Jesus nos dá ela como mãe, né, ao pé da cruz, na pessoa do discípulo amado, o evangelista São João. E é interessante notar que este relato só tem no Evangelho de João, porque justamente foi ele que ficou ali, um dos apóstolos que ficaram ao pé da cruz durante esse momento da paixão. Os outros todos acabaram saindo, né, fugindo antes. E aí João ficou até o fim ali, junto com Maria. E Jesus utiliza essa palavra, né? Mulher, eis aí o teu filho, e fala para o discípulo: eis aí a tua mãe. E ele usa essa palavra mulher, que às vezes as pessoas acham que era uma forma assim até rude de falar, né? Mas não, ali é para mostrar que Maria é essa mulher, aquela mulher que consta lá em Gênesis,
a mulher que esmaga a cabeça da serpente, a mulher cuja descendência vai ser contra a descendência da serpente, e a mulher que consta lá no Apocalipse, a mulher do Apocalipse, aquela que aparece com uma coroa de 12 estrelas. E também a mulher que São Paulo diz nos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho nascido de uma mulher. Então aqui a gente vê essa maternidade espiritual de Maria de forma importante na nossa vida. Eu gostaria de citar aqui o Catecismo, que é o nosso texto de referência, né, para explicar a nossa fé, e ele ilumina bem essa maternidade espiritual de Maria, dizendo o seguinte, no parágrafo 501. Jesus é o filho único de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos. Isso é, entre os fiéis em cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. Então, isso demonstra que Maria, na nossa caminhada, ela coopera com o nosso nascimento como cristão, na nossa educação como cristão, nos dando o exemplo. Também aqui no parágrafo 970, às vezes as pessoas podem ter assim aquele medo, será que eu estou colocando Maria acima de Jesus e tal? Nada disso. Aqui, o parágrafo 970 esclarece isso com uma precisão muito linda. Diz assim, a missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, estriba-se em sua mediação e dela depende inteiramente, e dela aufere toda a sua força. Então, tudo em Maria nos leva a Jesus. Até o que a gente observa nas bodas de Caná, né, o que ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Então, essa maternidade de Maria tende a nos levar a Jesus. Maria nos leva no colo a Jesus. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa maternidade espiritual de Maria também. Como você despertou essa sua devoção a Nossa Senhora, essa espiritualidade mariana que você tem. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência bonita. Então, só para dizer aí também, né, pegando aí a sua deixa em relação à Bíblia, né, os relatos bíblicos, Maria que foi profetizada desde o primeiro livro, né? Deus Pai profetizou Maria ali no Gênesis, né? Quando ele diz a mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, né? Ela pisará a descendência dela pisará a cabeça da serpente, né? Então, e aí a gente lê o livro de Esther, né? O livro de Judite, e a gente vai vendo ali Maria, né? Tem um cântico de Esther mesmo, que eu fico encantada, falando como é que a gente não consegue. Os salmos, né? Tem muitos salmos que fazem menção, sim, como uma prefigura, como uma, ali, incutida nas entrelinhas, né? Deus já vai inspirando, preparando para essa mulher, né? Então, exatamente como você falou, quando Jesus diz mulher, a chama de mulher nas bodas de Caná, a chama de mulher ali na cruz, ele está trazendo para nós e dizendo, olha, essa aí, essa mulher que eu estou falando, é aquela mulher que está lá desde o Gênesis, está no Apocalipse. Então, Maria é encantadora, né? A gente não tem como desvincular, não existe essa desvinculação. Jesus e Maria é como se fosse assim, eu sempre uso assim esse gesto, porque para mim eles estão assim, como que entrelaçados, interligados, né? Um é o outro é um. É uma coisa muito bonita da gente perceber isso, né? Espiritualmente. E comigo, desde a minha infância, Léo, assim, a minha mãe muito mariana, minha família muito católica, minha mãe especialmente muito católica, né? Meus irmãos foram ali devagarzinho aprendendo. Então ela me levava para as procissões, né? Não me deixava faltar as missas, me colocou para fazer a primeira Eucaristia,
estudar, enfim, tudo isso ela me conduziu e eu louvo a Deus por isso, muitíssimo, né? Mas isso é uma coisa que vai de escola de mãe, né? Mas a espiritualidade, essa devoção mesmo, ela veio surgir a partir, eu falo que é um encontro pessoal, né? Assim como nós temos cada um encontro pessoal com Deus, a Virgem Maria também vem nos encontrar pessoalmente. E eu tive esse momento, né, com ela, e através de um momento difícil de dor, né, que foi a doença da minha mãe, e ela sempre me presenteava com texto, sempre me presenteava assim com livros, com mensagenzinhas de Maria, bíblicas, enfim. E ela sempre me dava o texto. No momento da doença dela, eu peguei o texto para rezar, e eu não sabia rezar, só sabia rezar, que eu sabia que tinha Pai Nosso e 10 Ave Marias, então eu rezava. E sempre que eu terminava de rezar, tocava um telefone ou alguma coisa, chegava uma notícia boa dela, de uma recuperação, assim, né, de uma reação da minha mãe no momento lá da doença. E aí, enfim, meses depois ela foi a óbito, e aí ficou em mim, né, isso, esse desejo de querer ser mais, de rezar mais, enfim. Isso lá em 2007. Em 2013, especificamente, aí sim, eu tive um sonho com Nossa Senhora. No princípio, não identifiquei como Nossa Senhora, até porque a minha vida era uma vida muito, muito agitada, de muita coisa, né? Você bem sabe, me conheceu, né? Lá na minha profissão. E a minha vida era muito assim agitada. Então, enfim, eu não tinha muito esse olhar voltado. Eu era uma católica de cumprir as minhas obrigações católicas, mas não de uma espiritualidade, de uma vivência, né, assim mais profunda. E aí ela veio em sonho, e no sonho, eu não vou dizer que quando foi que eu descobri que era ela, que é uma história longa, mas enfim, resumindo, ela no sonho me pedia para rezar o terço. E aí eu perguntava por quê, ela dizia, reze o texto porque você vai conseguir a justiça. Eu não entendi nada, mas eu obedeci. E Maria é essa. Ela sabe do coração daqueles que ela chama. Por quê? Como é que a gente sente a presença de Maria? Maria, você vê, tem gente que não sabe ler nem escrever. E a presença de Maria é tão forte na vida dessas pessoas, Léo. Por quê? Porque ela alcança os corações mais simples. A própria oração do texto é uma oração muito singela, muito simples, né? E ela vai alcançando esses corações. Nas aparições aí reconhecidas pela igreja, Fátima, Lourdes, enfim, né, agora fugiu o nome, da La Salete, enfim. Ela aparece para quem? Para crianças, para camponeses, para pessoas analfabetas. Então, ela veio no momento, alguma coisa, ela viu em mim algo que poderia lá dar um sinal de um coração que poderia se abrir. E ela conseguiu, né? Ela me pescou, eu falo. Então, daí para cá, de 2013 para cá, foi só um crescimento, um desejo de estar mais perto. E aí eu fui já voltando, modificando o meu olhar em relação à família, modificando o meu olhar em relação à maternidade, ela como mãe me moldando, me formando. E aí foi isso, é uma entrega. E cada vez que eu mais dela me aproximo, mais de Jesus eu me sinto mais próxima. Então é um processo aí, né, de caminhada e de despojamento. Outra coisa que Maria faz, ela nos retira, ela nos ajuda a nos despir daquilo do homem velho, né, como diz São Paulo, né, para nos revestirmos aí do homem, da mulher nova, né? Então eu estou nesse processo de descamação, nesse processo de desnudamento, né, de retirada dos excessos. Tudo é isso, ela que vai me ajudando, nos conduzindo, e ela faz isso com todos que se abrem, né? Então é muito forte. E hoje é uma presença nessa simplicidade mesmo, Léo. Eu falava com você mais cedo, Maria é muito simples, Deus é muito simples. Então Maria nos fala nas pequeninas coisas, Maria nos fala em cada momento. Então é uma relação de mãe, a bênção, mãe, que a senhora acha? Mãe, o que a senhora pensa? Mãe, o que Jesus está pensando? Então é isso, é uma coisa muito assim, é difícil de explicar, porque é uma relação mesmo de filha e mãe, de mãe e filha. É muito bonito esse seu testemunho e demonstra, né, que essa maternidade de Maria vem sempre nos conduzindo a Jesus. Teve um momento aí que você falou e fez esse gesto, né, dessa união de Jesus com Maria. Eu lembrei de uma frase de Santo Agostinho onde ele dizia assim,
que a carne de Jesus é a carne de Maria, né? Mostrando essa união. E além desse título de mãe, de nossa mãe, de mãe da igreja, ela também tem esse título de mãe de Deus, né? Theotokos, que às vezes pode ser mal interpretado, né? As pessoas podem perguntar como é que Maria é mãe de Deus? Ora, se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus, no sentido de que Jesus é Deus. Aí, para não ter dúvidas, a igreja, no concílio de Éfeso, em 431, proclamou esse dogma, né, que Maria é mãe de Deus e que Jesus é Deus. E aí o concílio diz assim, esse concílio de Éfeso: mãe de Deus, não porque o verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem um corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o verbo nasceu segundo a carne. Então a igreja explica que Maria é mãe de Deus porque a pessoa de Jesus é uma pessoa divina e não porque ela deu a divindade a Jesus. Isso é que as pessoas às vezes não Fazem compreendem. confusão, né? E uma coisa, e aqui é uma elaboração mais teológica, um negócio mais complicado, mas na própria Sagrada Escritura, de uma forma simples, como você falou que Maria sempre é a mulher da simplicidade, de uma forma simples a gente percebe essa definição no próprio Evangelho, segundo Lucas, a partir do capítulo 1, versículo 39, na visitação a Santa Isabel. Quando eu vou ler aqui o texto para a gente comentar, diz assim, versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Que criança era essa? João Batista, o precursor de Jesus, que é o Salvador. E Isabel ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não vai falar algo que seja contrário à vontade de Deus. Então, Isabel, cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Quem era o Senhor de Isabel? Deus. Então, ela reconhece aqui que Jesus é Deus e que Maria é a mãe de Deus. Ela poderia ter dito aqui, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe de Deus. Só que a tradução colocou a mãe de meu Senhor. Então a gente vai aprendendo, né, essas coisas na nossa caminhada de fé, nas nossas... E não é difícil da gente entender isso, né, Léo? É muito fácil. Eu falo que esse Deus só faltou desenhar, né? Porque se o Senhor habitou no ventre de Maria e ele é espírito, né? Deus ele se fez, ele tomou a forma humana. Então, quando a gente é mãe, a gente é mulher, a gente engravida, a gente sabe que dentro do nosso ventre vai sendo formado o corpo, né? Onde a alma que já foi soprada, que já foi enviada por Deus, habitará. Então, a alma já está lá, e aí aquele corpo vai sendo formado. E quem dá essa carne, né? Essa forma, esse DNA? Aí, no caso nosso humano, né? Existe aí a união do homem e da mulher, a contribuição, a colaboração do homem e da mulher nesse sentido. No caso de Maria, não houve, né? A Bíblia é muito clara, acho que nem quem não é católico não contesta isso. Não houve aí a interferência de São José, né? Nesse sentido, nesse aspecto. Então, Nossa Senhora, então, de quem era a carne de Jesus? De onde veio essa carne? Qual era o sangue que corria nas veias de Jesus? De Maria, né? Tem já morreu Dom que faleceu ano passado de Covid. Dom Henrique Soares da Costa. Eu gostava muito quando ele dizia assim: gente, presta atenção. E ele era muito simples também na forma dele falar. Ele dizia assim: gente, presta atenção. Quando vocês chegarem no céu, vocês vão ver que Jesus é a cara de Maria. Porque tudo nele foi formado a partir dela. O sangue de Senhor que foi derramado na cruz também é sangue de Maria, porque ali estava. Isso não estou aqui falando de teologia, estou falando de uma forma muito simples do que é verdadeiramente, né? O sangue,
né? O sangue da mãe aqui, que nós, quando engravidamos, o nosso sangue se comunica ali com o sangue da criança que vai sendo formada. Então, alimenta, nutre. Gente, é uma relação de muita intimidade. Então, não tem como a gente, né, fugir disso. É uma realidade. Então, é muito bonito a gente que crê e professa essa fé e entende isso muito claramente. Então, Deus só faltou nessa parte aí fazer o desenho, mas ficou muito claro. A teologia vem, né? Os primeiros padres, enfim, para poder aí, os santos padres, né, que a gente fala, para poder colaborar e ratificar isso que já estava lá impregnado. Isso, essa definição foi justamente combatendo ali as primeiras heresias cristológicas, né? Da definição da Mãe de Deus foi contra o nestorianismo, né? Que eles diziam que em Jesus havia duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. E a igreja disse não. Em Jesus há uma pessoa divina. Ele tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. E a natureza divina se subordina livremente, a natureza humana se subordina livremente à natureza divina. Mas a pessoa de Jesus é a pessoa divina do Filho. Então, portanto, Maria é mãe de Deus neste sentido. E a gente observa que Maria está presente na vida de Jesus do início ao fim, né? O Evangelho de Lucas narra a anunciação, o nascimento de Jesus com mais detalhes que os outros evangelistas não contam. Já no Evangelho segundo João, nós temos ali as bodas de Caná, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre a pedido de Nossa Senhora. Então ela intercede pelos aqueles noivos ali que o vinho acabou, e ela, confiando que Jesus iria interceder, iria fazer acontecer, ela fala, né? Fazer tudo que ele vos disser, que Jesus faz aquele primeiro milagre. E também, no fim da sua vida, também narrado por João, quando ele ali aos pés da cruz, entrega Maria a nós como nossa mãe na pessoa de João. E depois da ressurreição, Maria está presente com os apóstolos no cenáculo, no momento de Pentecostes, né, da descida do Espírito Santo, que é a festa que nós vamos celebrar aí na próxima semana. Então, Maria está sempre presente em toda a trajetória da vida de Jesus. Quando ele era pequeno também, a gente lê em Lucas 2:51, que ele era submisso a seus pais, né? Então, Jesus foi educado por Maria e por José, naqueles momentos em que tinha aquelas peregrinações para as festas em Jerusalém, ele estava ali acompanhando Maria e acompanhando José. Então, nós não podemos desprezá-la em nossa caminhada de cristãos. E na sua fala, você ressaltou também sobre a sua vivência dessa espiritualidade mariana, a importância da oração do texto, né, que é uma oração simples, onde ali a gente medita os mistérios da vida de Cristo. Quem não conhece a oração do texto está perdendo de conhecer a meditação dos mistérios de Cristo, né, das passagens da vida. Jesus, né? É uma oração altamente cristológica, né? Ela veio se desenvolvendo aí ao longo dos séculos, né, dos tempos, até se fixar nessa forma que nós temos hoje a partir ali do século XVI, mas muito antes já se tinha um início dessa oração do texto ali, principalmente pelos monges. Há relatos que já tiveram formas da oração anterior ao texto, com mais de 300 passagens da Escritura a serem meditadas. E isso era feito pelos monges que viviam ali naquele regime, né? Ora et labora, né? Só orando e trabalhando. Então, quando começa a passar isso também para as pessoas que não viviam só no mosteiro, só com todo o tempo para rezar, então foi se resumindo e hoje nós temos basicamente 20 passagens, né? Que são divididas nos 4 mistérios, onde a gente vai meditando ali toda a caminhada de Jesus, desde o seu nascimento, a sua vida pública,
a sua paixão e a ressurreição. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do texto na nossa vida, né? Tem até eu peguei até umas 3 citações aqui de santos e papas sobre o texto. São Francisco de Sales, que é doutor da igreja, ele dizia: o maior método para rezar é rezar o texto. O Papa São Pio X: de todas as orações, o texto é a mais bela e a mais rica em graças. É a oração que mais toca o coração da Mãe de Deus. Se você deseja que a paz reine em sua casa, reze o texto em família. E mais recentemente, o Papa João XXIII: o texto é uma escola para aprendermos a verdadeira perfeição cristã. E aí, Lana, o que você fala para a gente um pouquinho também dessa experiência com o texto? Então, eu de falar assim, que eu desconheço, eu não sei se você conhece, Léo, se você conhece, você me diz. Se alguém aí conhece, fala aí, né, no comentário, coloca aí, algum santo que não tenha sido mariano, algum santo que não tenha rezado o terço. Se você conhece um santo que não tenha feito isso, você me diz aí, Léo, por favor, porque realmente eu fiz uma. Assim, eu já procurei, vasculhei, quis, né, pesquisar a fundo isso aí. Não, não existe. Por quê? O que que acontece com o terço? O terço é uma forma de educação na fé que Nossa Senhora, ela foi e apresentou, né? A São Domingos de Gusmão, ela trouxe, isso era, na verdade, antes eram recitados, como o Léo falou, nos mosteiros, mas eram salmos, né? Eles precisavam, tinham muitos monges que não sabiam ler nem escrever. Então, eles não acompanhavam nas leituras, então eles ficavam ali com as bolinhas que eles mesmos tinham desenvolvido e ficavam recitando ali os salmos. Por isso que eram mais de 300 aí, como o Léo falou, né? 300 orações. E aí, como a igreja não, Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai se utilizando das nossas realidades. Deus caminha conosco, né? Se a gente olhar para trás, lá antes de Cristo, depois de Cristo, Deus o tempo todo está na história da humanidade. Então, dentro da nossa história, dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, Deus vai se utilizando dali do que somos, do que fazemos, para nos conduzir. Então, Maria, depois, né, de Cristo, Maria vem ser esse auxílio, esse braço direito aí na condução da fé. Como ela estava lá em Pentecostes, como o Léo mencionou, né? Ela precisava. Por que Maria não morreu com Jesus, gente? Um propósito. Porque eu penso que ela começou ali a morrer já dali, né? Morrer de amor. Amor a Jesus, amor à humanidade. Mas ela precisava permanecer aqui até aquele momento, porque ela foi conduzida e fortalecendo eles. Mas voltando ao terço, o texto é essa oração que nos educa. Por quê? Porque ele vem, né, muito sabiamente a igreja depois foi, São Domingos, Nossa Senhora ensinou a ele, a igreja depois foi aprimorando, né, o último mistério aí, os grandes mistérios luminosos, foi introduzido pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, né, e aí, aqui em cada mistério, a gente vai meditando a vida de Jesus. As pessoas falam, é muita repetição, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mas Ave Maria, Padre Mário Augusto Sartori fala que é o tic-tac do relógio, é o tic-tac da Ave Maria. Então é só um tic-tac. Na verdade, o que você vai se remeter é o mistério. Então, a anunciação do anjo Gabriel, aí você vai pedir aquela elevação da sua alma para aquele momento. Ô, minha mãe, me conduza. Eu quero estar lá, meditar, estar lá no sentido espiritual, né? Ser conduzida para aquele momento. Gente, a gente sente a emoção quando a gente se entrega verdadeiramente nessa meditação, né? Eu falo que às vezes até a dor, não longe de sentir, né, o que Jesus sentiu, mas a gente sente aquele aperto no coração quando a gente medita os mistérios dolorosos com profundidade, com verdade, com sinceridade, com entrega. Então é uma oração que ela vai nos dando como que uma escada, né? São degraus que a gente vai subindo na fé, vai subindo ao céu, vai subindo em espiritualidade, em comunhão com Deus e comunhão com a Virgem Maria, em comunhão com a própria igreja, porque a gente também vai fazendo os nossos pedidos, a nossa entrega, movimento sacerdotal mariano, né, aí que reza primordialmente pela igreja, pelos papas, pelos bispos, e aí a gente vai meditando a vida de Jesus. Maria que caminha conosco,
A missão de Maria, eu dizia num post que eu fiz, a inspiração que me vem, né? Não sei se alguém já disse isso, mas isso me veio assim, eu nunca tinha lido e me veio. Pensando, né? O Pentecoste, meditando sobre. E aí eu fiquei pensando, nossa, a missão de Nossa Senhora não acabou, né? Ela ali em Pentecostes foi é a última menção à Virgem Maria que a gente tem, né? E aí, justamente, ela preparou, ela estava com eles para fortalecê-los naquele momento em que o Espírito Santo de Deus, o Paráclito, desceria sobre eles, né? E eles sairiam ali fortalecidos para levar a palavra de Deus como ele mandou e como nós devemos fazer, né? Obedientes a ele, aos quatro cantos da terra. E aí, Maria não terminou a sua missão, porque Jesus disse o quê na ascensão, né? Que ele iria voltar. Então, eu subo, mas eu voltarei glorioso, né, nas nuvens, sobre as nuvens. Então, Nossa Senhora está também nos preparando, assim como ele veio por ela. No seu nascimento, ele virá por ela no retorno, né? Muitos estudiosos, muitos mariólogos falam isso, e é verdade. Porque se a gente pensar bem, né, esse movimento todo mariano não é uma coisa do século XX, não é uma coisa do século XIX, é dos primeiros momentos, é dos primeiros séculos. Se nós pegamos aí os livros, como é que chama, Léo? Patrística. A patrística, né? Dos primeiros padres, santos padres ali, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, né? Todos eles eram marianos, já mencionavam a Virgem Maria, já tinham uma devoção à Virgem Maria. Então, ela vai nos conduzir até esse dia do retorno. Então, o terço é, assim, fortíssimo, maravilhoso, para que nós nos sejamos educados e conduzidos. Então, todo mundo deveria rezar. Aqui em casa, há pouco, antes da live, estávamos aqui em família, rezando. Nós fazemos o cenáculo todo sábado em família. E assim, a gente fortalece os laços, a comunhão, a oração. Sempre o homem ele tem mais dificuldade de rezar, e aqui eu tenho 3 homens. Então, Maria vem, senta com a gente, senta do lado. Maria nos ajuda a rezar e nos educa com o Santo Terço. Eu falo demais, viu, Léo? Tudo bem. Fala bem, então tem que falar muito mesmo. Sobre o que você estava falando aí, tem uma citação aqui de São Luís Maria Grignon de Montfort, ele que fez aquele Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Ele diz assim: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo, e é também por meio dela que deve reinar no mundo. Então a missão de Maria é justamente isso: fazer Jesus reinar no mundo, fazer Jesus nascer no coração de cada um de nós que somos seus filhos, né? Por isso que tem lá no que ela disse no seu Magnificat: a minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então, nós proclamamos essas bem-aventuranças de Nossa Senhora por causa das maravilhas que Deus, por intermédio dela, faz na nossa vida e na humanidade, né? Aí a gente já pode entrar na parte onde a gente... Só rapidinho, Léo, no movimento de Schoenstatt, né, sacerdotal, apostólico de Schoenstatt, o padre José Kentenich, que é o fundador do movimento, ele teve no início, como é que nasceu? Só para a gente ter uma noção disso. Os seminaristas, eles precisariam ir para a guerra. E aí ele ficou assim receoso, como que será isso? Esses meninos precisam ser educados na fé, esses meninos precisam de uma mãe. Então eles tinham ali uma devoção, mas era algo assim mais tímido, e de repente ali ele teve essa inspiração de trazer Nossa Senhora, né, como ali, não o centro, mas a colaboradora ali para que esses meninos fossem educados na fé. Ele fala que todo filho tem que ter o pai e a mãe. Então ele pegou e trouxe essa espiritualidade mariana para esses seminaristas, e esse movimento já tem aí, ó, mais de 100 anos, né? São 104 anos. 104 não, são... Ai, gente, são mais de 100 anos. Eu fugiu agora. 104 eu pensei que foi Fátima. Veio com Fátima aqui, que é a idade, o tempo aí da aparição de Fátima. Mas tem mais de 100 anos. Então é muito bonito a gente ver isso. Da mesma forma, Nossa Senhora vem nos educar. Às vezes eu penso assim,
Se não fosse a devoção mariana, né? Vamos olhar 1500 anos para trás, né? Que em 1500 houve aquele, né? A evolução, né? Aí é protestante, essa coisa toda. Mas antes, 1500 antes, para trás ali, se não fosse a devoção mariana, né? Para conduzir. E de 1500 para cá, do mesmo modo, com tantas aí coisas que vêm surgindo, contrárias, né, à verdadeira fé, a gente fica assim vendo tanto movimento, tanta coisa, e se não fosse a devoção mariana, como estaria? Então a mãe é aquela que sim, como na nossa casa, a mulher chega, eu tenho certeza que Jadila aí é aquela que diz assim, Pedro Léo, tá na hora da tarefa, olha Pedro Léo, tomar banho, ou amable, né? Então a mãe é essa que vai dando ali as coordenadas. Então Nossa Senhora na nossa fé, na nossa caminhada cristã, católica, ela também vem nos conduzindo, e até quem não é católico, viu? Mesmo que não saiba, ela cuida, porque ela ama a todos, independente aí, né, da sua profissão de fé, da sua crença, né? Isso. São João, quando recebe Maria por mãe, ele representa toda a humanidade, né? Então, mesmo aqueles que rejeitam a mãe não rejeita o filho e está Nunca. trabalhando pela, pela, pela salvação daquele filho, para levá-lo a Jesus. Então, a gente vê a cooperação, a importância de Maria na história da salvação, né? Então, no seu sim, ela ali, jovenzinha, recebe aquela visita daquele anjo. O anjo diz que ela será a mãe do Salvador e ela não sabe como aquilo vai acontecer e ela simplesmente se doa para aquela missão. Faça-se. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Então, esse sim de Maria é o sim da humanidade para Deus, através de Maria, para que Jesus pudesse se tornar carne e vir nos redimir, né? Assumir a nossa natureza para nos salvar. Por isso que os santos dizem, né? A patrística diz que é por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus vem ao mundo e também por meio dela que ele há de reinar no mundo. E tem uma citação que eu gosto muito, do século II, então a gente já vê aí que é lá do início da igreja, né? Da segunda geração cristã ali, Irineu de Leão. Ele diz assim: obedecendo sobre Maria, obedecendo se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes e com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Então Maria é essa nova Eva, né, que vem trazer essa salvação para nós, que é Jesus. E para quem pensa que essa devoção mariana, essa fé nessa maternidade espiritual de Maria pode ofuscar ou de certa forma, colocar Jesus em segundo plano é porque realmente não compreendeu, né? E eu gostaria também de ler aqui uma citação do Catecismo que fala sobre isso, sobre esse culto de veneração a Nossa Senhora, né? Começa no parágrafo 971. Começa com a citação do Evangelho de Lucas: todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então a igreja vai nos ensinando a piedade da igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. Então, desde o início, os cristãos tiveram essa veneração, essa devoção a Nossa Senhora. Por isso que você não conhece a história de nenhum santo que não tinha esse amor e esse apreço a Nossa Senhora. Como eu mostrei aquela imagem ali, que tem uma fresca que tem em uma das catacumbas lá de Roma, né? Ali era onde os cristãos ficavam escondidos na perseguição do Império Romano, e tinha ali uma imagem desenhada de Nossa Senhora. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam suplicantes em todos os seus perigos e necessidades.
Essa é uma das antigas orações marianas também, uma oração mariana do século III, que fala mais ou menos assim: sob a tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não, não nos desprezeis e tal, onde os cristãos ali no século III já buscavam essa intercessão de Nossa Senhora. Agora, o importante aqui que o catecismo ressalta para a gente, mostrando a verdadeira fé católica, diz o seguinte: ó, este culto, que é a veneração a Nossa Senhora, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o Santo Rosário. Então, o catecismo deixa claro: o culto de veneração, a piedade popular à Nossa Senhora é totalmente diferente do culto prestado a Deus Pai, a Deus Filho e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então, aqueles que às vezes acusam os católicos de estarem adorando a Maria, não existe isso. A doutrina da igreja é clara, é cristalina, e nunca ninguém ensinou algo diferente disso. Se alguém faz diferente disso, é porque está equivocado. Mas o que a igreja ensina é isso. Difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. Então é importante ler o catecismo, conhecer os documentos da igreja que falam sobre a nossa fé, né? Já dizia Santo Agostinho lá no século IV que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Também o Papa Paulo VI citava essa frase. E a título só de informação, tem um documento do Concílio Vaticano II sobre a igreja, uma constituição dogmática chamada Lumen Gentium. O capítulo 8 dessa constituição é todo falando sobre Nossa Senhora, a relação de Nossa Senhora com o mistério de Cristo e da igreja. Então, você lendo essa constituição, você vai entender muito sobre essa importância de Maria na história da salvação, de Maria na vivência da nossa fé católica cristã. E a própria Maria, né, Nossa Senhora mesmo, ela nunca quis, né, esse lugar que não é o lugar dela. E se a gente, muitas vezes eu me perguntava, né, porque quando a gente caminha na fé, né, que a gente caminha querendo amadurecer espiritualmente, né, eu sempre digo assim, que todo mundo deveria caminhar para ser santo. Nosso objetivo maior é a santidade. Né? Então, não é ser um profissional de sucesso, isso vem como consequência, né? Então, Deus cuida dos que o amam, dos que o adoram, dos que os temem. Então, o Senhor vem nos ajudar. Então, assim, a nossa meta é a santidade. Nessa busca, nessa meta da santidade, assim como a gente tem meta na academia para ficar lá, né? Fortinho, Léo aí corre para ficar aí, né? Saudável, enfim, a gente tem metas aí para fazer uma faculdade, enfim, tantas coisas na nossa vida, mas espiritualmente a nossa meta tem de ser a santidade, não existe outra, ou santo ou nada, né? Já dizia algum santo aí, em algum lugar, ou santo ou nada. Então, assim, a gente, nessa caminhada, Nossa Senhora, ela vem nos ajudando e nos conduzindo para isso. Então, lá na Bíblia, quando se pergunta assim, muitas pessoas falavam assim para mim, né? E eu mesma me questionava, mas não fala nada quase de Maria na Bíblia, né? E a gente ouve muito isso. Mas justamente primeiro porque ela foi preservada, né? Deus tem planos para cada um de nós. Para Maria, ele tem, né? Tinha muitos planos e continua aí Maria na sua missão, como a gente mencionou. E aí, ela ali não era para ela aparecer. Até os apóstolos, se nós vermos assim, é muito pouco. A gente não sabe da vida deles, pessoal, muita coisa, né? Por quê? Porque quem tem que aparecer é Cristo. E Maria, quando vem nos ajudar e nos conduzir como mãe, essa maternidade espiritual de Maria, ela vem não para ela estar no centro, mas para nosso Senhor estar no centro. Nessa minha amadurecimento aí de caminhada mariana, Léo, houve um momento que eu entrei nessa crise, de tanto escutar isso, né?
Ah, essas pessoas ficam adorando Maria, adorando Maria. E eu ficava com aquilo, eu não tinha maturidade espiritual, né? Então eu ficava meio confusa. E um dia, visitando, né, participando do Círio de Nazaré, um pregador que veio na Canção Nova, e ele disse assim no final: não tenho medo de amar Maria. Eu falei: meu Deus, isso é para mim. Eu não posso ter medo. E a partir do momento em quanto mais a gente se abre, mais ela vem para nos conduzir a Jesus. Então Maria ali foi preservada para Maria aparecer no momento que precisava aparecer. Então, ela hoje vem e tanto é mencionada, tanto é conhecida, né? Mesmo você vê, pouco se sabe da vida mesmo de Maria, apesar de ter livros escritos aí, apócrifos, né? Mas verdadeiramente, assim, no nosso cotidiano, a gente não tem essas informações. Mas ela é muito presente. E ela vem agora, o Senhor se faz com que ela apareça, permite até que ela venha e se materialize ali, né, diante daqueles de coração puro, para justamente nos apontar a estrela, né, nos apontar quem é a luz, nos apontar o sol. E é lindo de ver isso, e eu percebi isso comigo, Léo, porque à medida que eu fui me abrindo, me permitindo timidamente, um medo de ficar assim achando que Maria era mais, mas eu fui. E aí ela foi, né, ao contrário, quanto mais eu me aproximava dela, como eu mencionei no início, mais eu amo a Deus, ao céu, a Jesus, mais eu me sinto mais próxima, né? Mais próxima de Jesus eu me sinto. E é isso. Então, não tenham medo de amar Maria. Não tenham vergonha de rezar o texto de vocês. Não tenham medo de pedir a intercessão. Que intercessão é essa? E é bom falar de veneração e adoração. Tem muita gente que confunde. O que é uma veneração? É um respeito muito grande. Nós veneramos nossos pais aqui terrenos, né? Eu venero meu pai, minha mãe, admiro muito, respeito muito. Então, a veneração a Maria, claro, está num patamar diferente, mas é isso, é um grande amor, um grande respeito. A Deus nós prestamos o culto da adoração, né? Somente a Ele. Adorar ao Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é tudo que há no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, embaixo do mar, dentro das águas. Então é diferente. Então adoração e veneração é muito diferente, não dá para confundir. E a intercessão, rapidinho para fechar. O que é essa intercessão? E eu sempre tive isso, fui aprendendo isso com Nossa Senhora, e semanas atrás eu li um livro, Léo, você tem esse livro aí, não sei se você já leu, a biografia de Santa Gema Galgani. E ela é uma santa incrível, assim, todos os estigmas do Senhor ela tinha. Ela era de quinta para sexta, ela prostrava, né, sentindo as dores, as chagas, os açoites na própria carne dela. E aí, no momento desse, ela tinha um pecador, assim, uma pessoa que veio para ela que era muito pecadora. Pense aí, você que está aqui conosco, no pecador mais pecador que você possa pensar, né? Um pai que matou um filho, jogou do prédio, sei lá, tanta coisa. Ela foi interceder, essa santa, né, Santa Gema Galgani, interceder, que ela via Jesus e ela pediu a Jesus por um pecador desse nível aí. E Jesus disse, não, não tem jeito, né? Ele foi, ela insistia, ele, não, não, ela insistia. Olha só, Jesus dizendo não. Então, porque a gente tem que entender isso, né? Nós temos os nossos erros, não é assim, né? Um passe de mágica, eu estou salvo, eu preciso tomar posse da salvação. O Senhor morreu na cruz e nos deu a salvação, mas ela tem que ser tomada posse. Nós precisamos fazer a nossa parte da aliança, né? Então, ela foi, quando ela cansou, Léo, ela virou para Jesus e disse assim: Jesus, olha, tá certo, eu sou uma pecadora, eu não tenho, assim, méritos diante de vós, mas então eu vou te pedir por nossa mãe, por tua mãe, nossa mãe, Maria Santíssima. Por ela, eu te peço, perdoa, faz converter, converte essa pessoa. E aí Jesus, na mesma da hora, atendeu o pedido. Então, Jesus está sentado ao lado de Deus Pai, Maria está sentada ao lado de Jesus, o Deus Filho. Então, Maria está ali, contemplando face a face, né? O corpo que ela, gloriosa, está, né? O corpo já ressuscitado no céu. Então, ela tem muito mais créditos e méritos do que nós. Então, por isso que a intercessão dela é poderosa. Isso. E ressaltando essa diferença que você falou aí da questão da intercessão, o catecismo também deixa claro, aqui na segunda parte do parágrafo 970,
Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Ou seja, nenhuma criatura pode se comparar a Jesus. Mas, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, que aí no caso são os padres, os ministros ordenados, ou seja pelo povo fiel, da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte, que é Jesus. Então, a intercessão de Nossa Senhora ocorre através dos méritos e da graça de Cristo, assim como a intercessão dos santos. Só que a intercessão de Maria está acima, né, dos santos, porque ela foi a mãe do Salvador, a mãe de Deus. Então, a intercessão dela é maior, assim, né, humanamente falando, porque não tem como a gente explicar uma realidade espiritual que está acima da nossa compreensão e capacidade de uma forma plena com a nossa linguagem humana, né? A nossa linguagem sempre vai estar aquém do mistério. São Luís diz isso, né, Léo? Maria diante de Deus, né, pequeníssima, pequeniníssima, miudinha. E nós, diante de Nossa Senhora, menores ainda. Então, se Maria é tão pequena diante de Deus, imagine nós diante de Deus. Então, ela é esse caminho, ela é essa via, vamos dizer assim, mais rápida, mais fácil para a gente chegar. E eu sempre digo assim, é uma coisa que me vem inspirada ao coração, né? Jesus é o nosso advogado, o nosso intercessor. Mas Jesus, por que advogado intercessor? Ele é aquele que vai intermediar entre nós e Deus Pai, o nosso Criador. E Maria é essa que vai estar entre nós e Deus Filho, Jesus. Então, nós falamos para ela e ela traduz, como o Léo falou, e eu uso muito essa comparação, traduz a nossa fala de criança para Jesus. Não que ele não saiba, né? Mas é como se a mãe falasse assim de um jeito especial e fala, né? Quando o filho quer uma coisa do pai, o pai às vezes é mais rígido, né? Mais assim, prático nas coisas. O que o filho faz? Mãe, fala lá com o pai. Então a mãe tem um jeitinho de falar. É muito gostoso, é muito, muito lindo a gente viver isso, né? É muito simples, gente. É uma simplicidade. Eu lembrei também daquela música, acho que é do Padre Antônio Maria, que fala assim: no mar de Maria eu mergulhei e encontrei Jesus. Então, ao mergulhar em Maria, a gente encontra Jesus. Não tem outro caminho. Ela nos aponta o caminho que é Jesus, né? E agora a gente vai se aproximando aqui ao final da live. Já estamos fechando aqui 1 hora. Daqui a pouco pode aparecer alguma mensagem. Então, eu queria que você fechasse assim, a nossa fala sobre essa importância de Maria, já num tom de despedida da live. E se Deus quiser, futuramente vamos fazer mais, né? Porque é muita coisa para se falar e a evangelização não pode parar, né? É um momento aqui simples, uma live simples, mas com certeza Deus usa desses momentos para chegar ao coração das pessoas e até ao nosso próprio coração, né? Ninguém aqui é melhor ou sabe mais do que ninguém, né? Somos apenas instrumentos aqui para evangelizar. Os lapisinhos, né? Como diz Santa Teresa de Calcutá, só apenas um lápis na mão de Deus, né? Se ela era um lápis, nós somos aquele lápis bem ruim, aqueles mordidinhos, Léo, aqueles toquinhos de lápis, somos nós, né? Mas vamos lá. Quebra a ponta. Isso, aquele bem medíocrezinho, mas Deus usa até desses, né? Deus aproveita tudo. Deus é tão lindo que ele tem a diversidade de dons, a diversidade de carismas. Outro dia eu meditava sobre isso. Como ele vai usando, né? Cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma forma, e ele vai usando de cada um de nós, do jeito que a gente é, dos nossos defeitos, das nossas limitações, e ele faz assim, tem coisas que eu digo assim, como que eu pude falar, fazer isso? É Deus, gente.
A gente está aqui, não pense que a gente planejou, falou nada. Quando a gente vive em Deus e com Deus, né? Ele vai nos conduzindo, o Espírito Santo vem falar em nós. Então a gente precisa se abrir sempre. Então, o que eu posso falar de fechar essa live, né? Eu digo para vocês o seguinte: todo filho precisa de uma mãe, como a gente mencionou. Toda criança precisa de uma mãe. A mãe que vem ali alimentar, que dá ali o alimentozinho inicial, conforme o crescimento do filho, o amadurecimento do filho. Então, como cristãos e criancinhas que somos diante de Deus, como ele diz lá nas cartas de São Paulo, São Paulo inspirado, né? Vós sois, e o próprio Senhor nos diz, né, no Evangelho, vós sois como criancinhas. Então, nós somos as criancinhas de Deus. E nós precisamos dessa mãe, essa mãe para nos conduzir, para nos formar. A gente precisa estar no colo da mãe, quando a gente precisa do colo. A gente precisa estar no banquinho da escola da mãe. Tem um livro aqui, Léo, que eu gosto muito, eu medito todos os A Mulher na Escola de Maria, ó. Esse livro muito simples, né? Uma linguagem muito simples, é da livraria Caritatem. E ele vem dizendo isso, né? A gente, como mulher, que se coloca no banquinho de Maria, e Maria vem nos ensinar a quê? A sermos filhas de Deus, a sermos esposas, a sermos mães, a viúvas, né? Maria que foi filha, mãe, esposa, viúva. Então, ela vem nos ensinar. Não tenham medo de amar Maria. Maria não vai tomar o lugar de Jesus porque ela nunca quis isso e não é o plano de Deus para isso. Isso não existe. Se eu vou botar aqui um termo bem, isso é mito, isso é fake news. Isso não existe, não. Não tenham medo. Maria é muito simples. Maria só quer nos conduzir a Deus como toda mãe quer conduzir o filho ao que há de melhor. E o que nós temos de melhor como humanos, né? É o céu, é Deus. Então ela só quer nos conduzir a isso. Então rezem o terço. Não tenham medo nem vergonha de rezar o terço. Não tenham preguiça. Você vai começar ali, antes de rezar, você pede: olha, minha mãe, vem aqui me ajudar a rezar, vem me ensinar. Ela vai te ajudar, ela vai te conduzir. No início você vai sentir sono, preguiça, mas ela vai te conduzir. Se abra a essa oração que é tão bonita. Não tenham medo de chamar Maria nos seus momentos difíceis. Gente, eu faço isso todos os dias. E não só nos difíceis. Mãe, tem aquela coisa que eu preciso fazer. A senhora vai lá na frente para mim? Ajeita lá para mim? Eu falo, gente. Eu falo com o meu anjo da guarda do mesmo modo. Ó, meu anjo da guarda, eu preciso daquela vaga ali. E ele está aqui para nos proteger, nos servir. Né? São Padre Pio dizia assim: vocês têm tanto para pedir ao anjo da guarda e não pede. Então, Maria também, né? Mais ainda, ela está aí para nos ajudar, nos conduzir. Mãe, meu filho está passando por isso. Mãe, me ajuda. Eu não sei como agir. Maria é mãe. Maria é mãe das mães. Maria vai ali te ajudar, te inspirar. Então, Nossa Senhora, ela está assim, o Senhor nos deu, nula deu como nossa mãe. Ali, João, o discípulo amado, o fiel até o fim como ela, aquele que não fugiu, aquele que se manteve ali com ela. Quando Jesus disse, né, eis aí a tua mãe, a Sagrada Escritura diz, né, o Evangelho, ele a levou para casa, que nós possamos trazer Maria para a nossa casa, a casa do nosso coração, o nosso lar. Um lar, eu tenho aqui o meu oratório, é na porta de entrada da minha casa. É onde nos remete, o que essas imagens aqui eu estou adorando, beijando e venerando, adorando imagem? Não, meu povo. A imagem nos remete à oração, ao céu. É para nos lembrarmos que precisamos rezar. É para nos lembrarmos que precisamos estar em comunhão com Deus. Então, Maria, as imagens de Maria, minha mãe me ensinava, Léo, filha, procura sempre uma imagem com um rostinho delicado, para que quando você olhar, você se lembre do céu, sinta o cheiro do céu. Então, é tudo isso. Então, a gente precisa desmistificar essas bobagens, né, que nos foram colocadas, que até 1500 anos não existia, né? Todo mundo tinha essa consciência de que Maria é a mãe de Deus, que Maria é nossa mãe, que Maria é Nossa Senhora, que ela nos conduz, que ela intercede. E aí fizeram a confusão. Mas a gente, né, segue caminhando e olhe, ela ama todos como Deus ama a todos nós. Não tenham vergonha dos seus erros. Os seus erros são
para que você aprenda, para que você levante, para que você se fortaleça. Então, Deus vai usar de nós sempre, em todas as situações. Não tenho medo assim, eu não consigo porque eu sou tão pecador. Não existe mais pecador, gente. Todos nós somos pecadores. Por isso que não devemos julgar, por isso que não devemos apontar os erros dos outros. E Maria também vem nos formar nisso. Como ela me ensina nisso, viu, Léo? Como ela tem me ensinado. Então é isso, que nós possamos aprender com Maria, na escola de Maria. Se somos ainda pequeninos, ainda estamos ali no leitinho, ainda não estamos conseguindo ali na espiritualidade mastigar uma carne mais dura, um alimento mais consistente, se coloque no colo, simplesmente no colo da mãe. Tem uma canção tão bonita de Frei Gilson, né? Do colo da mãe, se coloque no colo. Se você já sabe andar um pouquinho, né, já sabe balbuciar umas palavras, senta na cadeirinha da mãe ali, né, da escola da mãe, e vai falando ali do seu coração, abrindo o seu coraçãozinho. Pode ser 50 anos, 60 anos, 70 anos, será sempre uma criança. Se já conseguiu dar passos mais altos, mais maiores, já está caminhando com mais firmeza, pega na mão dessa mãe e segue com ela. E assim não vai ter erro, você vai alcançar a meta. E a meta é o quê? Santidade. E é isso que ela quer de nós. Amém? Amém. Muito bom, Ana. Deus abençoe. Aprendemos muito com a sua experiência, com a sua vivência com nossa Mãe Santíssima. Eu gostaria também aqui de indicar 2 livros aqui para quem queira ler mais um pouco sobre Nossa Senhora, do professor Felipe Aquino, A Mulher do Apocalipse, e também aqui da editora Cleus, do professor Felipe, mas aqui são 58 catequeses do Papa João Paulo II sobre a Virgem Maria. Ai, caiu os meus aqui. A gente Tem esse aqui, Léo, olha, eu recebi esse aqui tem pouco tempo, eu ainda não li, viu, gente? Olha, mas eu já estou aqui bem curiosa. A Infância Admirável da Santíssima Mãe de Deus. São João Eudes. E é da Livraria Caritatem também. Né? Nós sabemos que tem aí os livros históricos, apócrifos, né, que falam. Então, assim, quando eu ler, eu vou partilhar com vocês aí no Instagram alguma coisa, com certeza. E a gente podia encerrar com a oração, né? Eu tô com essa oração bonita aqui, ó, Léo. São os 3 corações, ó. Você consegue identificar aí? Esse aqui quem é? Aí, Coração de quem? Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração, Aí Imaculado, né? De Maria. E esse aqui? Não estou identificando aqui, não. Que flor é essa? É o Lírio, né? São José, os 3 corações, né? A gente está no ano de São José. E aí, se você já for encerrar, a gente podia encerrar com essa oração. Aos 3 corações sagrados. Pode ser? Pode ser, pode fazer a oração. Então, vamos lá. Vejam que lindo. Ouçam, fechem os olhos aí agora nesse momento, para a gente encerrar com essa oração. Depois a gente se despede, né, Léo? Léo se despede aí. A gente se despede. Já agradeço mais uma vez, né, Léo, e a todos os que estiveram aqui conosco, né, Léo? Mas vamos lá, fechem os olhos de vocês. Eu vou ler aqui. Oração em honra aos 3 sagrados corações. Bendita seja a luz dos 3 corações de Jesus, Maria e José. Benditos sejam os santos raios de luz que inundam a minha alma e a plenifica com sua graça. Bendito e louvado seja o coração sagrado de Jesus, que me acompanha na minha caminhada. Bendito e louvado seja o coração imaculado de Maria, que me guarda em seu amor. Bendito e louvado seja o coração castíssimo de São José, que em sua pureza me revela Deus. Amém. Amém. Então, que o Senhor nos ajude, né? Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que Nossa Senhora interceda por nós sempre, para nos levar a Jesus, para nos fazer sempre buscar, colocar em nossa vida a vontade de Deus, que é isso que é a sua missão, né? Nos fazer trilhar o caminho de Jesus. Agradeço, Lana, mais uma vez, por compartilhar conosco
sua vivência de fé e seu conhecimento sobre Nossa Senhora. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui e, se Deus quiser, nos veremos em outras lives. Então, fiquemos todos com Deus, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E um bom fim de semana a todos, né? Um bom domingo. Amanhã tem missa. Isso. Tchau, Léo. Obrigada. Domingo Tchau, sem gente. Boa missa, noite a semana todos tem aí. graça. Domingo sem missa, Exatamente. semana tem graça. Então, vamos para a missa. E orem por nós. Exatamente. Amém. Tchau. Tchau, Amém. gente.